Olá, eu sou Miguel Cavalcante e esse é o videocast Negócio de Expressão. Um videocast que a gente convida pessoas que a gente gosta, que a gente admira, que a gente respeita, para a gente poder aprender e trocar experiências com elas sobre negócios, sobre propósitos, sobre negócios com resultado e propósito. E hoje tenho o prazer de ter Marco Costa, que é um fotógrafo, um renomado fotógrafo de casamento e tem uma história muito bacana aí de reinvenção profissional. Marco, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer ter você aqui com a gente. Miguel, obrigado você pelo convite. Para mim é uma honra estar participando desse teu projeto e contar um pouquinho dessa reinvenção profissional que eu acho que é interessante. Muito bom. O Marco, eu conheço ele da outra encarnação dele. Ele tinha uma outra vida antes de virar fotógrafo profissional, que ele era executivo de uma multinacional, ele era o country manager no Brasil de uma empresa que trabalhava com nutrição animal e é por isso que a gente se conheceu, né? A gente está nesse mercado aí também. Então, primeiro, acho que o grande tema da conversa, o primeiro tema da conversa é como é que você, primeiro, o que te fez, porque você não era que você estava dando errado na vida, você estava indo bem, você era um cara bem sucedido no que você fazia e o que fez você falar, não vou mexer mais com isso, vou mexer com outra coisa. E como é que foi esse processo? Foi longo. Essa é a coisa mais importante para a gente mencionar aqui. Não foi uma decisão do dia para a noite, não foi uma decisão apressada, aliás, muito pelo contrário, foi uma decisão muito bem pensada e planejada. Esse acho que é o mais importante, né? Como você bem falou, eu sou engenheiro agrônomo de formação, fiz mestrado em nutrição em Nebraska, né? Depois trabalhei para 2 multinacionais. E sim, eu tenho que concordar contigo. Eu sempre fui bem sucedido na minha carreira como executivo nessa área do agrobusiness, né? Do agronegócio. Eu sempre digo que existia um universo paralelo à minha atividade profissional, que era a fotografia. Sim. E muita gente tem esse universo paralelo, que é o hobby da fotografia, né? E eu levei ele muito bem como universo paralelo por muitos anos. Então, meu tempo livre era muito... eu gastava muito esse tempo livre com fotografia, fotografando paisagem, pessoas, né? Eu sempre gostei de fotografar gente. Né? E o tempo foi passando e eu fui evoluindo e tal, dentro da fotografia, mas nunca havia pensado ainda nessa possibilidade de evoluir, assim, de colocar a fotografia num outro patamar, né? Principalmente às custas da minha atividade profissional principal, né? E sabe que na vida a gente tem algumas coisas que acontecem, né? Eu acabei me separando do meu primeiro casamento e conheci a Carol, que é a minha atual esposa. E a Carol não tem nada a ver com fotografia, ela é veterinária, né? Então, assim, não foi culpa dela. Eu achei que você ia falar, eu casei com uma fotógrafa. Seria óbvio, né? A continuação do meu discurso seria o óbvio, né? Eu casei com uma fotógrafa, mas não, ela era veterinária, não tinha nada a ver com fotografia. Mas eu acho que quando a gente sofre algumas mudanças mais radicais na vida, a gente começa a pensar muita coisa, né? A minha separação, como qualquer separação, você sente momento o de baque, repensar, né? E você acaba repensando muita coisa. E naquele momento, no meu, vamos dizer, recomeço com a Carol, eu comecei a pensar muito nessa história da fotografia. E eu até brinquei esses dias atrás, né? Eu falei, eu não queria morrer sem experimentar ter a fotografia como uma atividade com um alcance maior na minha vida, né? Então, num jantar, eu e a Carol, sabe aquela conversa de guardanapo de papel? Que você puxa um guardanapo de papel, tem uma caneta aí na sua bolsa? Tem. Peguei a caneta e falei, olha, eu sou executivo, você sabe, você me conhece e tal, mas o que eu gosto mesmo de fazer é fotografar. E o que você acha da gente fazer um projeto para viver de fotografia? E claro, qual foi a primeira pergunta dela? Mas isso dá dinheiro? Como é que ganha dinheiro com isso, né? E é interessante porque eu, abrindo um parênteses, né, se eu voltar lá na minha decisão, aí com os 18, né, 17, 18 anos que a gente tem que decidir a nossa trajetória, o que é... Tem que escolher a sua vida inteira, poxa, né? É uma injustiça, né? Com 17, 18 anos você tem que escolher
a tua profissão. Mas quando eu volto lá, eu até cogitei um pouco dessa área de fotografia, né? Mas era uma coisa tão intangível, assim, sabe? Uma coisa tão pouco... Quando você projetava aquilo, imagina meu pai, né? Eu falava, não, pai, eu vou ser fotógrafo, né? Imagina tantos anos atrás. Era uma coisa assim, não, você vai ser engenheiro, vai ser médico, advogado, né? Quando eu me formei, eu fui trabalhar com internet, né? Agrônomo, né? Meu pai falou assim, mas esse negócio não é meio etéreo, não? Etéreo é um ótimo adjetivo. Para quem trabalha no agro, né? A coisa mais palpável, tangível é terra, né? É isso mesmo, perfeito. Mas, então, quando a gente... Nessa conversa, eu fiz uns rabiscos lá no guardanapo de papel e falei, olha, a gente podia começar devagarzinho e tal, né? Bom, então a gente montou ela topou, não porque ela era fotógrafa, porque não era, mas... Ela gostava de fotografia? Ela gostava, mas não tinha nada... Menos que você? Muito menos. Não, ela não tinha nada assim de fotografia. Gostava como você gosta, como as pessoas normalmente gostam, né? De olhar a foto, mas não fotos de tirar... boas, né? Gosta de ver fotos boas. Exatamente. Mas ela tinha um desejo, como muita gente tem, de ter o seu próprio negócio. Né? Eu lembro muito bem da conversa. Falei, se a gente abrir uma loja de vender parafuso, eu tô dentro. Né? Vamos tocar. E a gente montou um plano. Fizemos naquela época, um mini business plan, assim, uma coisa sutil, sem muitas pretensões. E a gente começou, então, criamos a empresa, sabe? Demos os primeiros passos e começamos a fotografar ainda muito informalmente. E era basicamente o que muita gente faz nessa área, que é a fotografia de gente. Então, sabe, tipo book, né? Eu até nem gosto muito desse termo, mas fotografar gente. Grávidas, exatamente. Noivos, porque nessa festa de 15 área, anos. Miguel, nessa área é o caminho mais fácil a se seguir. Entendeu? Porque a verdade é que a fotografia no Brasil... Mas você sabia que esse era o caminho mais fácil? Eu sabia. Eu sabia porque eu sempre tive muitos colegas que eram fotógrafos profissionais, né? Porque eu sempre curti essa área. Eu fazia cursos como executivo. E lá o meu hobby... já estava tateando o mercado. Seu inconsciente já estava buscando várias coisas naquele... Exatamente, né? exatamente. E eu quero contar um negócio aqui que você falou e eu não vou conseguir não contar isso. É que como que esse projeto nasceu... É muito parecido com o que você contou do negócio. Você falou, eu me separei, eu repensei a vida e tal. Aconteceu um negócio engraçado. Um amigo meu quase se separou e numa reunião que a gente teve, ele contou que no processo de quase se separar, ele revisou todas as coisas que ele gostava de fazer na vida dele e aí várias coisas que ele não fazia mais. Ele falou, por que eu não faço mais essas coisas? Sim. E aí ele voltou a fazer. E aí... Isso ele falou no bar no dia anterior, no dia da reunião, esse cara, o cara que estava conduzindo a reunião falou, vamos fazer um exercício aqui e vamos revisar todo mundo, todas as coisas, porque você não precisa quase se separar para fazer essa revisão. Perfeito. E aí vamos fazer uma revisão aqui de todas as coisas que você gostava de fazer em várias fases da vida que você não faz mais. E aí eu me lembrei que eu gostava muito de andar a cavalo, e não andava mais a cavalo. Eu, inclusive, queria que meus filhos andassem a cavalo comigo. E aí eu já assumi um compromisso naquele dia que tal dia eu ia andar a cavalo com os meus filhos, até tal dia. E aí a outra coisa que eu me lembrei é que eu gostava de fazer entrevistas em vídeo, que era um negócio que era uma ótima desculpa para convidar pessoas incríveis para vir conversar comigo, né? E eu podia aprender com elas, interagir com elas e melhorava de diversas formas minha vida, né? Falei, eu não faço mais, então eu vou voltar a fazer isso, né? E foi justamente, nasceu de um cara que quase se separou, e aí contou esse processo e foi um negócio bacana aí de fazer, né? Então você pode fazer essa revisão mesmo que você não se separou ou quase se separou. Não precisa se separar, né? Mas, então a gente sabia que era meio que o caminho mais fácil a seguir, né? Porque dentro da fotografia você tem várias áreas, né? Você tem a área de publicidade, você tem então, assim, aonde você... que são áreas mais complicadas, você tem que ter networking para entrar numa área dessa, como qualquer área. Então, não, vamos focar aqui mesmo porque ela é low profile. Então, assim, qualquer probleminha, nada vai acontecer. Né? Tipo, você perder todas as fotos do casamento de alguém ia ser um baita problema. Mas... Isso sim. Mas eu digo low profile no sentido assim, eu vou lá fazer as fotos de uma gestante e tal, claro que eu não vou perder, não vou...
Mas eu digo assim, se amanhã eu falar, tudo bem, já tive a minha experiência, vou fechar minha portinha e vou voltar a ser o que eu era, beleza, é isso que eu quis dizer. Né? Então a gente foi justamente... de menor risco. Exatamente. Vamos low profile, vamos começar aqui. E a coisa foi... E eu e a Carol, ambos conseguimos tocando a nossa vida como executivos. Ela também trabalhava na área de veterinária, na área de diagnóstico e etc., e tocamos a nossa vida, e essa foi uma atividade paralela, porque ela era pequenininha, né? E aí, em 2007, isso começou em 2005. Isso que eu te perguntar, qual foi o dia da conversa no guardanapo até o dia que virou full time? Exatamente. Quanto tempo demorou? O dia da conversa no guardanapo foi em março de 2014. 14. A gente começou um pouquinho ali, foi meio que... Vamos lá para Florianópolis fotografar minhas primas, a Carol. Deixa eu ver se você é bom mesmo. Né? E em 2015, a gente começou a ganhar um pouco mais de corpo nessa área, né? Trabalhando, seguindo nessa área de fotografar pessoas, mas não ainda na parte de casamento. E... O casamento mesmo só veio em 2007. 2017? Não, 2007. Não, então foi 2004. 2004. 2004. 2004 começou. E 2007, tá certo. Então, de julho de 2004 até início de janeiro de 2007, a gente não fotografava casamento. A gente só foi fotografando tudo que dava nessa pegada low profile, baixo risco, né? E era, de uma certa forma, a gente tinha essa expectativa de que o que ia acontecer. Uma hora alguém ia falar, Marco, eu vi as suas fotos, porque tinha site, só que praticamente ninguém conhecia a gente, né? Mas uma amiga de infância, lá de Londrina, não sei se você lembra que eu sou de Londrina, ia casar. E ela estava acompanhando as minhas fotos, estava gostando do trabalho. Falou, Marco, eu vou casar, você quer fazer meu casamento? Poxa, quero. Então, eu tive... Só que você sabe que esse negócio de casamento tem uma antecedência brutal, né? Então, assim, hoje eu fecho casamento para 2018, 2019. Não. Do dia que eu decidi casar e o dia que eu casei foram 5 meses. Caraca! Não, isso é pesado. Mas normalmente tem uma antecedência muito grande. Ela nos procurou, eu lembro, que era em 2006 e o casamento seria em 2007. Então a gente tinha tipo um ano... Para treinar. Para me preparar. E eu realmente me preparei... E não era uma cliente qualquer, né? Não. Você não queria estragar o casamento da sua amiga, Pelo né? amor de Deus, não. Isso Porque isso aí, tô lembrando de uma história engraçada de uma amiga da minha mulher que resolveu dar de presente, queria entrar no ramo de flores, e resolveu dar de presente para uma amiga as flores do casamento dela. Essa amiga quase ficou sem flores no casamento. Foi um fiasco o processo todo. Mas eu não vou contar aqui porque não é o tema. Então eu me preparei um ano. Nessa época, eu lembro que eu tirei férias da empresa, porque eu estava trabalhando na empresa ainda, né? Então eu tirei férias, fui para os Estados Unidos, fiz 2 cursos lá muito fortes nessa área de fotografia de casamento. E, enfim, me preparei muito para esse primeiro casamento, que graças a Deus foi um sucesso, assim, do ponto de vista fotográfico e também como casamento em si. Eles estão até hoje, já têm 3 filhos. E foi o que abriu a minha carreira. E aquilo me deu aquele estímulo para falar, poxa, é isso aí que eu gosto de fotografar. Além de fotografar gente, eu gosto de fotografar o casamento, porque é gente feliz. Num momento especial. Exatamente. Todo mundo está feliz, tem a emoção. E eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer. Esse negócio de casamento, a sensação que eu tive na minha festa foi que casamento é a festa que vai ter a maior concentração de pessoas que você gosta na sua vida. Porque os seus amigos viajam de longe para vir no seu casamento, mas eles não vêm no seu aniversário. Exatamente. Né? Então, exatamente. Que interessante isso. Marco, o que você trouxe do outro mundo que te ajudou no negócio de fotografia? O que você trouxe da nutrição? O que você trouxe da multinacional? O que você trouxe sendo as coisas que você fazia antes que te ajudaram a se posicionar e ter sucesso num outro negócio que teoricamente não tem nada a ver, mas sempre tem a ver, né? Muita coisa. Claro, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, mas você fez faculdade, agronomia, fez mestrado em nutrição, e jogou tudo isso fora. Como assim joguei fora, né?
Claro que hoje eu não sento mais para formular... formula dieta de exatamente. vaca, né? Claro que eu não faço mais isso. Mas e a bagagem que você adquiriu como vida? Né? Ter morado fora, ter feito um mestrado fora. Eu estava escutando a entrevista anterior sua, né, a história dos deadlines, né? Tipo assim, o mundo acadêmico... Tem deadline, de né? pós-graduação, todo, né? Todo mundo, mas... Lá fora, os gringos são muito mais exigentes. Então, assim, você já vai se educando depois de ter trabalhado para 2 empresas multinacionais. Essa experiência do mundo corporativo é muito forte, né? E te dá uma bagagem muito boa. Você sabe que nós, pelo menos aqui no Brasil, nós somos educados para ser 2 coisas, né, Miguel? Ou para ser funcionário, para ter um bom emprego de uma empresa particular, ou ser funcionário público, né? Existe uma parcela muito pequena da população que se preocupa em se formar para ser empreendedor. E tanto é verdade que muitos empreendedores falham, né? Isso aí todo mundo sabe, as estatísticas são terríveis. E no mercado que eu atuo, que é o mercado de casamento, não é exceção. Aliás, eu até digo que o mercado de casamento... Eu vou até ser um pouco mais específico na área de fotografia, ele é, na sua grande maioria, amador. Amador no sentido de... Ele pode se intitular um fotógrafo profissional, porque ele vive daquilo. Mas se você for analisar a empresa dele, e às vezes eu coloco até empresa entre aspas... né? O cara tem um CNPJ só. Exato. Ele emite nota. Ou às vezes. Às vezes. Entendeu? Tá certo. Então, eu falo que é um mercado amador. E por quê? Porque... Para eu ser fotógrafo de casamento, se você, Miguel, quiser amanhã deixar de ser o que você é hoje e ser um fotógrafo de casamento, você precisa de 2 coisas. Você precisa comprar uma câmera, mandar fazer o seu cartão business card. E falar para os outros. Eu digo, você não precisa fazer uma faculdade, você não tem que tirar o CREA, você não tem que fazer uma residência como médico, ou enfim. Você só tem que dizer para os outros que você é aquilo. Exato. Então, o que acontece? As pessoas, muitas delas falham, porque ela acha que ela fica tão focada, não, se a minha foto for boa, se a qualidade da minha fotografia for boa, pronto, isso aí já me basta. E não, longe disso. Um dos livros clássicos de empreendedorismo é o Mito do Empreendedor. Ele fala que o empreendedor ele tem um foco muito no técnico, né, de entender se ele tem a metáfora do livro é uma menina que tem uma loja de vende tortas, né? Uhum. Ela acha que se ela fizer tortas bem feitas, ela vai ter sucesso no negócio dela. Perfeito, né? perfeito. E não é isso, exatamente né? isso. Então, eu acho que, voltando... E aí a experiência de multinacional, compliance, regras, relatório, budget... Exato. Voltando no teu ponto, eu acho que o que mais contribuiu pro sucesso, para a gente chegar onde a gente chegou hoje, foi ter essa bagagem, poder trazer da minha vida passada, eu também gosto de usar esse termo, toda a experiência que a gente teve para tudo, de gestão, né, de administração, de gerenciar risco. Né? Se eu não soubesse gerenciar risco, eu não teria tomado essa decisão que eu tomei, né, de largar uma carreira. Jeito, né? Exatamente. Aí até do jeito que você está contando, né? O seu primeiro grande projeto, que foi o casamento da sua amiga lá, você fez tudo para ele dar certo, né? Exatamente. Um ano eu fazer o curso, me preparar, foi um negócio realmente profissional, né? E aí também quando você viu o resultado, você falou, pô, isso aqui tá bonito, né? Quero fazer mais disso. Exato. Né? Você teve orgulho do que você fez. Então, muita coisa. E até uma coisa bem interessante, porque aconteceu essa semana, semana passada. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa americana, comecei como Country Manager Brasil, depois assumi a América do Sul, então viajei muito na América do Sul, aprendi bem espanhol. As línguas que eu falo, além do português, o inglês e o espanhol, me ajudaram muito na minha profissão hoje, né? Na minha empresa hoje como fotógrafo de casamento. Porque a gente já fez vários casamentos fora do Brasil. Um deles foi um casamento que mudou bastante a nossa empresa com esse cunho voltado para fora também do país. A gente fez um casamento do Brandon Crawford, que ele é jogador de beisebol, do San Francisco Giants. É mesmo? E é uma história longa, mas assim... na verdade, a esposa, a noiva, que nos procurou, porque ela era amiga de uma pessoa que nos conhecia, uma brasileira que mora em Los Angeles. E a gente foi até ela, numa viagem de férias, sentamos para conversar, ela se encantou e fechou com a gente. Então a gente saiu do Brasil, isso foi em 2011.
a gente saiu do Brasil e fomos pro Havaí fotografar o casamento do Brandon Crawford. E isso foi uma coisa que hoje você procura na internet lá, Brandon Crawford Wedding, no Google aparecem as nossas fotos do casamento dele. Né? Que legal. E agora, essa foi muito interessante, porque a gente trabalha muito na comunidade judaica aqui em São Paulo. Né? E na segunda-feira da semana passada, me ligou um rabino falando, Marco, você tem domingo livre? Domingo, assim, uma semana, menos de uma semana. Eu olhei na agenda, tenho. Eu tenho um casamento sábado, mas no domingo eu estou livre. Não, porque a história é a seguinte, é um casamento que ia ser em Miami e foi cancelado por conta do Irma, do furacão. Nossa. E eles tiveram que mudar o casamento de última hora aqui para São Paulo. Então lá ia ser um casamento maior, aqui vai ser um casamento menor. A noiva está meio desesperada e tal, e ela tá. Eu sugeri você como fotógrafo, e ela. Você quer ligar para ela? Eu falei, quero, eu ligo e tal. Antes de eu ligar, ela me mandou um WhatsApp, porque o rabino já tinha dado o meu telefone. E ela me mandou um WhatsApp em espanhol. Marco, olá, tudo bem? Papapá. Aí eu. Já sei. Passei a mão no telefone. Aliás, pedi o telefone dela. Ela tinha um telefone no Brasil, passei a mão no telefone e liguei para ela. Falei com ela. Quando eu comecei a falar em espanhol, ela falou, você é brasileiro? Aí eu sou brasileiro. Nossa, eu falo um pouquinho de espanhol. Ah, não. Então, assim, foram 10 minutos de conversa. E, assim, aonde eu assino. Então, eu falo... Recomendado pelo rabino, fala espanhol. Fala espanhol. Então, quando ela falou assim, no final, ela falou, Marco, nossa, me senti tão seguro com você. Claro que não é só a língua. Né? Você tem que falar o que interessa. A né? gente está o tempo todo pegando dicas do ambiente e usa aquilo para tomar decisão. Exatamente. Né? Não é uma Exatamente. coisa... Você fez uma análise... E aí que eu falo, né, Miguel, a bagagem de vida é o que a gente realmente leva. Então você ter ali... beleza, eu falo o idioma, isso ajudou muito, ela se sentiu mais confortável de não estar falando com alguém em portunhol e etc. E também as coisas que eu falei para ela, né? Para ela ficar tranquila. Poxa, que pena que aconteceu isso, mas nada na vida é por acaso. Sabe? Então, assim, foi muito legal. O casamento cuidou foi agora... dela também, né? Cuidei mesmo. E até um pouquinho antes de nós começarmos aqui a entrevista, eu olhei, entrou uma mensagem dela ali, agradecendo e etc. Já fiquei curioso para ler, mas depois eu vejo isso. Que legal. Ligando essa questão de fazer fora do Brasil, isso para mim é um dos elementos, né? E eu vou... uma vez eu fui convidado para dar uma palestra na Colômbia, no interior da Colômbia. E aí eu pensei, assim, puxa, provavelmente dar uma palestra em Cuiabá, eu vou falar, vai ser mais legal que dar uma palestra nesse lugar que eu ia na Colômbia. E a viagem vai ser mais longa e tal. Mas eu indo dar palestra na Colômbia, agora eu vou poder falar que eu já fiz palestra em 8 países, não em 7. Então vai somar mais um no meu número. E aí o meu currículo vai ficar bonito. Então, assim, é uma coisa nessa linha. E eu queria te perguntar justamente isso. Quais as coisas que você fez? Porque você tem uma carreira curta de fotógrafo. E você já tem um posicionamento muito bom. Você já tem uma autoridade no mercado. Hoje você não assiste curso, você dá curso. Né? O que você acha que são as principais coisas que você fez que te ajudaram a criar a sua marca, a te posicionar no mercado, a te colocar como uma autoridade nesse mercado de fotógrafo de casamento? Miguel, eu construí da seguinte forma. O alicerce do nosso negócio, claro, é a fotografia. Então, eu sempre falo para o pessoal que vai nos nossos cursos e etc., eu falo, olha... Se a sua foto não é uma foto de qualidade, se você acha que continua... Claro, eu quero melhorar todo dia. Mas, assim, hoje eu estou satisfeito com a minha fotografia. Eu quero evoluir, sim, mas eu estou satisfeito. Eu acho que ela já preenche bem esse papel de dar um alicerce seguro e forte para minha empresa, para o meu negócio. Que aí eu vou construir tudo em cima desse alicerce. Sim. E tem um empilhamento, né? Claro, sem dúvida. Então, se a tua fotografia é fraca, aquele alicerce vai ficar débil. Certo. E aí não adianta você investir em marketing, investir em um monte de coisa que tem uma coisa ali que corre o risco de desabar. Então, eu acho que é importante, mas o erro que as pessoas cometem é só focar nesse alicerce. Então, você vai fazer uma base excessivamente forte, você não precisa estar gastando tanto tempo ali,
Acha e vocês... que só se a foto ser incrível se resolve Não e é. vão pagar o que vale Exatamente. e vai ter fila de gente. Exatamente. Então, eu acho que um alicerce forte, isso a gente cuidou bem e continua cuidando, mas com a força proporcional agora. E você né? entende que isso não é tudo. Não é tudo, não é tudo. É a base mesmo, Certo. é o que eu falei, é a base. Aí, a gente teve uma experiência difícil, Miguel, no início, por quê? Porque faltava a nós, tanto eu e a Carol, porque a Carol é de Florianópolis, eu sou de Londrina, e nós dois viemos de outra área. Faltava uma coisa muito importante em qualquer negócio, que chama-se networking. Relacionamento. Não tínhamos nada, era zero. Eu não conhecia ninguém. Os poucos fotógrafos que eu conhecia não eram de casamento, né? Porque quando eu fazia meus cursos lá no início, que eu mencionei para você, eram fotógrafos que faziam publicidade, faziam um monte de coisa, e eu fazia curso pela foto em si, pela fotografia. Então eu não tinha ninguém assim. É muito importante na nossa área de fotografia de casamento as assessoras, que são as organizadoras, né? Que são os compradores, né? Quem compra, Claro, quem indica. a noiva procura a assessora e a assessora fala, olha, a flor é fulano, a foto é Beltrano, essas são as tem sugestões. que ser bem visto e bem relacionado com quem compra. Claro, e eu não conhecia ninguém. Então, eu achei... Isso já é uma grande sacada, você entender no seu negócio quem que assina o cheque. Exato. Ou quem ativamente influencia quem assina o cheque. Claro. Então, eu achei que escolhendo ali umas 5 assessoras de São Paulo, quando eu batesse na porta delas, poxa, sou um cara que fala 2 línguas, sou um executivo, tenho uma formação cultural. Assim. Eu achei que eu batendo na porta dessas 5, pelo menos uma iria me dar uma oportunidade, uma moral, né? Mas não era bem assim, né? Porque todas já tinham vários, né? Claro, não, eu não culpo ninguém. Claro. Elas tinham já o network bem estabelecido, tinha toda a zona de conforto, elas tinham as pessoas que elas já confiavam. Por que elas iam arriscar numa pessoa nova, né? Então eu falei para Carol, olha, esse caminho não vai rolar, vai ser o mais difícil, né? Eu lembro bem, até um parênteses legal, você falou de trazer coisas da outra vida. Que é aquela história, né? Pra gente vender lá pro premixeiro, o cara que faz a ração, né? Ele não queria comprar da gente. Então a gente tinha que trabalhar lá no cliente final, para o cliente final pedir para o premixeiro. Tem que gerar demanda. Exatamente. Então eu falei para Carol, nós vamos ter que mudar a nossa estratégia. E aí a gente começou, Miguel, assim, eu vou vender fotografia igual eu vendia mineral orgânico. É isso aí. Muito bom. Só troca o produto, né? Porque, e o que você falou, eu quero deixar para o final, que somos nós, as pessoas. Isso que fez toda a diferença. Tá? Mas o que aconteceu com a gente foi, a gente continuou a nossa jornada e a gente... Essa recusa, essa falta de networking e esse início um pouco mais difícil nos jogou para trabalhar com casamentos de classes sociais bem mais baixas. Então, o nosso início foi basicamente na classe C e D, que era o que tinha. Então, a gente começou a fotografar esses casamentos da classe C e D e é aquela história, onde você planta a tua semente é onde vai germinar. Sim. Então germinava naquele terreno. Gerava mais demanda ali, naquela classe. classe. Poxa vida, mas não era bem esse o meu sonho. Pelo amor de Deus, nada contra a classe C e D, mas eu precisava, se eu tinha a intenção, e eu tinha, de uma hora largar a minha profissão para ser full-time, fotógrafo full-time, eu precisava de um mercado que pagasse mais, né? Mas a gente sabia que eu precisava desse time, eu precisava dessa evolução. E foi interessante que o nosso crescimento, ele se deu porque eu falei que a gente planta uma semente e ela germina naquele terreno, só que é interessante, naquele terreno tem sempre alguém que não pertence àquela classe. Então tem o chefe do noivo, que está no casamento e ele pertence a uma outra classe social. Entendeu? Tem, sei lá, uma das madrinhas... Sim. Não pertence àquela classe social. E ela não vê a foto. E aí que eu quero chegar nas pessoas. Ela vê você. Ela vê a tua atitude. Tua postura, seriedade. Então, nós íamos, como eu vou hoje,
Porque tem camisa, de gravata, tudo, né? colete. Tem até fotógrafo que passa vergonha no casamento, Meu Deus, né? não. Rouba o salgadinho, Meu tá Deus. ali. Tem. Graças a Deus, isso já evoluiu bastante, né? Aquela figura que a gente está tentando se livrar do fotógrafo, né, lambe-lambe, entre aspas, o cara ia pro casamento lá, tipo um paletó 3 vezes o tamanho dele. Isso a gente mudou bastante, isso, Miguel. Sério. Mas a pessoa notava muito a atitude nossa, porque a gente ia pro casamento bem vestido, eu tratava bem como trato até hoje todos, o garçom, o valet, todo mundo. Hoje todo mundo me conhece, os garçons, quando eu chego nos buffets, porque eu trato as pessoas como qualquer uma. Como se fossem pessoas importantes. Exatamente, todos são. Essa é a melhor definição de respeito para mim. Perfeito. E isso sempre fez muita diferença, porque hoje talvez não mais, mas durante muitos anos, durante o casamento, ali durante a festa, principalmente, que já está mais informal, sempre chegava 1 ou 2 pessoas e cutucava assim nas minhas costas, na Carol, e pedia um cartão, sem ver nenhuma foto. Você pode me dar o seu cartão e tal? Então, eu digo isso para todo mundo e repito, porque foi muito importante. O que nos alavancou... Você não precisava dar o cartão, o cara vinha pedir. O que nos alavancou foi a nossa atitude e a nossa postura. Claro, a fotografia, como eu falei, é o alicerce. Se o cara pegar o cartãozinho... Não tem resultado, não tem como gerar autoridade. Claro, mas tem... claro. Se o cara pegar o cartãozinho que você deu, for lá em casa, entrar no seu site e as fotos não forem legais, morreu. O cara vai pegar o cartão, ele é legal, mas as fotos não são boas. Então, uma coisa tem que segurar a outra, né? Mas, com certeza, eu digo que essa relação de você, como pessoa, atrair o seu cliente e ter um produto bom para oferecer... é muito mais forte do que você ter um produto bom e tentar atrair as pessoas sem ter o carisma, sem ter a... Então, isso é tão verdadeiro, Miguel, que a gente vê vários colegas que não têm uma foto tão boa, que não tem uma foto de impacto, mas estão aí no mercado. Mas tem essa mística, super bem-sucedidos, trabalhando bastante. Por quê? Porque ele consegue compensar aquela fotografia que não é tão maravilhosa com N outros fatores, principalmente relacionados a networking e a características dele como pessoa. Tem uma coisa que eu conheci já fotógrafos, o cara tem um charme magnético, assim, né? Ele se conecta com a pessoa, você fica fã dele na hora, você gosta dele, e mais do que devia até. Né? Assim, no sentido de... Claro. Você fica até meio vendido, assim, né? Com certeza. E imagina, no meu mercado, que é o casamento, o aspecto emocional é muito forte. Né? A gente não faz corporativo, eu faço pouquíssimos, às vezes 1 por ano, de uma pessoa que às vezes casou com a gente e é um CEO, trabalha numa empresa, enfim... e acaba convidando a gente para fazer o evento, mas a gente não faz, porque primeiro que você tem que focar, né? Ou você faz verdade, casamento e o networking é diferente. E cada negócio, isso é uma coisa que eu aprendi fazendo palestra, que eu até falei isso para um amigo ontem que está começando na carreira de palestrante, eu falei, cara, tem um negócio que aconteceu comigo com palestra, que é o seguinte, no dia que a minha palestra ficou muito boa, quando ela era boa não, isso não acontecia nunca, mas no dia que ela virou muito boa, cada palestra que eu dava vendia mais 2. Perfeito. Porque tem alguém lá que falou, quero contratar esse cara. Claro. Esse cara vai mandar bem no meu evento, esse cara vai mandar. Mas se for boa, só não resolve. Aí não vem ninguém. Você tem que fazer um negócio a mais. E uma coisa que eu lembrei também de falar com você aqui, que há muito tempo atrás eu li um livro de um cara que era fotógrafo e ele falava que um dos segredos do fotógrafo era fazer a pessoa se sentir bem, para ela poder fazer a cara boa e o cara conseguir capturar aquilo, né? Porque se o cara tá com a cara ruim o tempo todo, nem o melhor fotógrafo vai conseguir tirar a cara boa, porque o cara não fez a cara boa hora nenhuma. Claro, isso é muito, muito verdadeiro, e principalmente na fotografia de casamento, de pessoas como um todo, né? Se eu for fazer um retrato seu, o que eu quero transmitir nessa foto? O Miguel vai usar esse retrato para ele vender a palestra dele. Quer dizer, eu tenho que te dirigir, eu tenho que te orientar qual é a melhor imagem sua que vai ser transmitida nessa fotografia, né? E isso que você falou é muito importante, porque quando você vai fotografar a noiva, o noivo principalmente, eles não são modelos, eles não são profissionais de foto lá, de posar. Então, vou ter que contar uma outra história, que muito boa. Essa intimidade que a gente ganha
ali um pouco, faz toda a diferença. Tanto que quando a gente chega no making off, né? O casamento é 8 da noite, a gente chega... Dia da noiva, você faz as paradas todas. Chega 5 da tarde lá para poder fazer esse acompanhamento, mais o final ali com ela. Mas quando a gente chega, a noiva a expressão já muda. Porque a gente já construiu, já teve um café, já teve um rapport com ela, uma conexão, uma proximidade. Total. A gente às vezes faz, não é todo mundo que gosta, nem contrata isso, mas a gente faz um ensaio que chama pré-wedding, que é antes do casamento, alguns meses antes e tal, que é ir, sei lá, na praia, no campo, numa casa que eles têm aí no interior, enfim, e faz um ensaio fotográfico. Pra quê? Pra já quebrar esse gelo. Então, na verdade, você não está treinando a foto, você está criando conexão. Claro. E isso tem a ver com negócios em tudo, né? Muito. Você vai fazer negócio com alguém, você tem que ter conexão, né? Sem tem que dúvida. ter proximidade, tem que ter confiança. De quebra, ele tem umas fotos legais, mas o importante mesmo é que você já cria um rapport muito mais forte. E no dia do casamento, tudo já flui melhor, a pessoa já sabe como é que funciona. E principalmente eu falei do homem, né? Porque o noivo normalmente é muito reticente, assim, ele é todo... mas vai demorar? Vai demorar a foto? Não me vem pedir pra girar a noiva. Sabe essas coisas? Vai demorar. Tipo, se você não souber lidar com isso, você já emburra, né? E aí estraga todo o negócio. Acabou. E isso, obviamente, não é só com fotografia, né? É na vida isso. Todos os negócios você tem esse... Sem dúvida. Né? É muito interessante isso de... A gente falou aqui antes de gravar, e eu quero voltar nesse tema aqui, sobre o risco de você transformar o seu hobby na sua profissão e você não ter uma profissão, porque você não conseguiu transformar isso numa coisa que remunera bem, e aí você, além disso, começar a odiar o seu hobby. Como é que você trata sobre isso? Eu acho que esse era um dos meus maiores medos, né? Maiores fantasmas era... Será que eu vou continuar amando a fotografia depois que eu fizer 50 casamentos por ano, né? E não mais 2, né? Porque quando eu fazia 2, 3... Com cliente chato, né? E tal. Exatamente. E outra, né, Miguel? A fotografia de casamento, ela tem um volume muito grande, né? Você vai para um casamento, você volta com 5, 6 mil fotos. Você tem um fluxo digital para você olhar cada uma dessas fotos. Nossa. Então eu falo que... Dá mais trabalho depois do que... Muito mais. É onde eu ia chegar. O gostoso é fotografar o casamento, né? Você queria entregar os chips lá, os cartões de memória joga no seu Dropbox aí. Exatamente. Então, e não é bem assim. Então, será que isso vai... Eu acho que é um exercício. Eu acho que, como qualquer profissão, você tem que gerenciar essa rotina, você tem que contratar gente, você tem que delegar, você tem que cuidar do seu pipeline, porque uma coisa interessante, no início era só eu e a Carol. E aí começou a chegar um momento, eu falei, não, eu não posso, eu tenho que ter mais gente, né? E você tem um gargalo lá no teu pipe, né? No teu pipe, lá você tem um gargalo que é, por exemplo, justamente esse, a gente chama de faxina, que é olhar as 6 mil fotos. Uma faxina por uma. Que é o termo. Porque você vai deletar o que o cara tá com a cara assim. Exato, você não vai mandar isso pra ele. né? Só que isso demora pra caramba, você não pode fazer com pressa, são 6 mil fotos. Então você fala, essa sim, essa não. E aqui sim, às vezes tem que mexer um pouquinho na foto, ajustar às vezes um pouquinho de cor, brilho, contraste. Então é um processo demorado. E eu fazia tudo. Mas chegou uma hora que eu falei, não, agora não dá mais. Então, contratei uma pessoa, treinamos. Hoje eu tenho uma pessoa no estúdio que só faz isso. E eu reviso. Então, dessas 6 mil, baixa para 2 mil fotos. E eu só olho essas 2 mil, porque ela já está treinada para fazer essa seleção inicial. Então, isso aí é uma coisa importante. O fantasma, você começa a diminuir o tamanho do fantasma. Quando você descreve ele e fatia ele também, né? Exatamente. Como qualquer projeto. E você toma as suas providências de você falar, tá, isso aqui eu não tenho competência ou não gosto tanto de fazer, então eu vou delegar. Eu vou terceirizar, eu vou contratar. E aí você começa a ficar com um volume menor ou com as coisas que realmente você gosta de fazer, né? Se eu tiver um casamento sexta, sábado, domingo, eu vou de boa. Né? O trabalho depois é mais complicado, mas hoje eu tenho uma estrutura. Então, eu acho que você diminuir o tamanho desse fantasma, como você falou, ou dividir, é a solução, assim, de você... Claro, Miguel, eu não vou falar para você, eu estou fazendo isso há 10 anos, né? Se você pensar que o primeiro casamento foi em 2007, esse ano a gente completou aí 10 anos de casamento, né? De trabalhar com casamentos. Eu não vou falar para você que eu vou continuar fazendo isso por mais 10 anos, porque é uma atividade que cansa muito, porque você não tem final de semana, né? Você fecha muitos casamentos. Qual é a próxima fase, então?
Olha, a próxima fase é... Eu acho que eu quero tocar nesse ritmo que eu tô hoje. Eu preciso aproveitar essa onda que eu tô surfando, né? Da gente tá aí no topo Tá na moda. exatamente. Tá bonito, tá na moda. Exatamente. Eu não posso abrir mão agora. Não faz sentido. Não faz sentido. Então eu quero aproveitar, quero continuar surfando essa onda que tá longa, não sei, mais uns 5, 6 anos. Mas já ir me preparando, talvez, para me dedicar um pouco mais na parte acadêmica, que é uma coisa que eu já faço hoje e eu gosto muito de fazer, que é dar os workshops, dar os cursos, ensinar, não a fotografia só, ensinar o empreendedorismo. Exatamente. Que legal. Então, os meus workshops, um dia é foto, o outro é o resto todo, que é mais importante do que o primeiro dia. Né? O cara já viu isso muito mais vezes em outros lugares. Claro. Então, o que eu quero é abrir os olhos dos fotógrafos para que se dedique à fotografia, mas tem um mundo de coisas que você tem que fazer. E isso, puxa, no agro, em todas as áreas eu vejo as pessoas estão muito focadas na atividade fim lá específica, na produção do negócio. Exato. E não em vender, e não saber gerenciar, e não saber liderar, né, e não saber ter equipe. Exatamente. E acaba que isso... Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Eu quero evoluir um pouco mais nessa parte acadêmica. Quero continuar fazendo casamentos, mas daqui a um tempo talvez diminuir um pouco o ritmo, fazer menos casamentos e me voltar de repente na área que começou tudo, que é a área de retratos, né, que a gente chama de portrait, que é fazer retrato de pessoas. Enfim, fazer um ajuste, mas a fotografia, se Deus quiser, não pretendo mais abandonar aí pelo resto da vida. Um dos motivos, uma das coisas boas de fazer uma entrevista dessa é que a gente pode perguntar as coisas que a gente... né, e eu não posso deixar de perguntar quais são as dicas de erros mais grotescos e de coisas fáceis de fazer. O que eu posso fazer, ou o que eu devo evitar para que as minhas fotos de Instagram fiquem melhores, por exemplo? Achei que você ia me perguntar os 5 erros do negócio. Não, existe cada vez mais a tendência de que o celular já matou o mercado daquelas câmeras que a gente chama de point and shoot, né? A estatística da CIPA do Japão do ano passado, 2016, houve uma redução de mais de 80% na venda daquelas point and shoot, tanto que as empresas estão deixando de fabricar, porque o celular veio com a praticidade, você tem... Ou você tem uma câmera muito melhor que o celular, ou o iPhone exatamente. Já é muito bom, né? Exatamente. Então... Depois que você dá um iPhone na mão de um fotógrafo, aí que você passa vergonha mesmo, você fala... É porque eu sempre digo, né? A câmera é boa, ela tem as suas limitações, mas para o dia a dia ela é boa. Então tem muita coisa que você usa para fazer uma foto boa de celular que tem a ver com o conhecimento da fotografia, né? Composição, o ângulo que você fotografa, né? De repente você não fotografar em contraluz porque ela não tem a capacidade que as câmeras... vamos dizer, as câmeras com mais recursos têm de você ajustar o contraluz, né? Eu brinco, às vezes você pega uma câmera, vamos fazer uma foto, vamos fazer um selfie, mas vamos virar aqui para a luz. Vamos virar para essa luz aqui, ó, que a televisão está emitindo, né? Então eu falo, o certo é você olhar sempre a luz, né? Tem um workshop que a gente vai lançar o ano que vem que chama I See the Light. Né? Que legal. Que é você começar a aprender a enxergar a luz. A cuidar da luz. Exatamente. E de onde ela vem, como é que ela funciona, onde ela bate, onde ela rebate, etc. Então, é basicamente isso. Uma composição bacana, se é para centralizar, bem centralizado, senão você pode fazer um jogo de composição ali da fotografia e o resto é apertar o botão só. Maravilha. Você falou muito de recomendação, né? De você estar fazendo um trabalho bom e ter um posicionamento, ter uma postura e ser uma pessoa que as pessoas olham para você e todos os sinais que você está passando está emitindo um sinal de profissionalismo. O que mais de recomendação, de aprendizados ou até de erros, de construir posicionamento, de construir autoridade que funcionaram para você ou que você pode compartilhar aí eu acho que de tudo... O que eu gostaria de, até se for para falar, para deixar até uma mensagem, alguma coisa assim, eu acho que o mais importante, Miguel, realmente são as pessoas. Né? Eu tive o prazer de escutar aqui a entrevista anterior e me senti, assim... É interessante, né? Às vezes você descobre, não porque você estudou, porque você fez, mas você descobre que você está fazendo a coisa certa. Então, não sabia o nome, mas estou fazendo. Claro. E isso vem da onde? De toda a sua bagagem, da sua análise crítica das coisas, né?
Então, no nosso estúdio, a gente fala que o que eu quero proporcionar ao meu cliente é uma experiência inesquecível. Certo. Tá? Então, assim, o que eu quero é que ele, depois do casamento, antes, durante todo o processo, mas assim, para fechar bem o que eu estou falando para você, eu quero que quando ele receba o álbum do casamento, que é o grande finale, quando ele abra o álbum, além dele lembrar do casamento, ele lembre da gente. Que ele reviva. Que ele lembre de tudo que aconteceu naquele dia, mas também que quem fez aquele trabalho foi o Marco e a Carol. Então, essa experiência é o que realmente marca, porque, claro, continua sendo o boca a boca dessas pessoas a nossa grande ferramenta de divulgação do nosso trabalho e tal. Então, faz toda a diferença. Então, se é uma coisa simplesmente que passou na vida, ela nunca vai lembrar, ela nunca vai te indicar. Então, o nosso objetivo é sempre que todo cliente tenha uma experiência inesquecível e que ele lembre-se da gente. Toda vez que ele olha a foto do casamento, olha, essa foto aqui foi o Marco que tirou, foi a Carol que tirou, foi a empresa, né, que tirou. Legal. Então, eu acho que isso é muito legal. Isso a gente só consegue com um conjunto da obra muito bom, mas, sobretudo, pela atitude sua como pessoa. Então, eu falo, seja junto às assessoras ou qualquer outro profissional do mercado, né? Um decorador, um DJ, enfim, um colega fotógrafo, um videógrafo. A sua atitude com essas pessoas é o que te coloca na lembrança delas. Poxa, se você fechar com o Marco, você vai gostar. Você vai gostar. E eu também quero que as pessoas que me indiquem sintam essa segurança. Né? Isso faz a diferença. Eu posso confiar, né? Claro. Quem indica, assina embaixo. Esse cara não vai me deixar Miguel? na mão, né? Claro. Então eu quero que quando a assessora fala, Miguel, você vai casar? Então você vai lá, conversa com o Marco e com a Carol. Que eu quero que a pessoa se sinta segura. Não, eles vão arrasar, eles vão adorar, e etc, etc. Então eu acho que, assim, com certeza, esse lado é o que faz toda a diferença. E eu coloco, assim, no topo das razões por nós termos chegado onde a gente chegou, temos evoluído, não é pouco tempo, foram 10 anos, né, nessa caminhada, mas claro que a gente já está nessa posição há alguns anos, mas com certeza eu coloco isso no topo, assim, a atitude, a postura, o profissionalismo, de transformar o cliente num amigo, em alguém que queira você bem, porque aí fica muito mais fácil de você entregar um produto. Muito legal. Marco, para a gente encerrar, qual que é o desafio que você faz para quem está te assistindo aqui? É uma coisa que tire da zona de conforto, alguma coisa pequena, pode ser grande também se você quiser, que ele comece pelo menos a colocar em prática até o final da semana que vem. Até o final da semana que vem? Alguma coisa para iniciar. Não pode ser uma coisa, para o ano que vem, não. Uma coisa já... Posso falar duas? Uma a longo prazo e outra a curto prazo? Pode. Eu sou suspeito para falar, né? Mas a longo prazo, também não sei, né? De repente tem alguém que está nos assistindo que está com... Já está a bola já está na marca do pênalti, né? Para tomar alguma decisão assim mais radical. Mas eu diria que ninguém deveria ficar a vida toda fazendo a mesma coisa. Eu tive essa experiência que foi muito positiva. Eu, modéstia à parte, nunca fiz nada na minha vida para fazer meia boca, assim, para fazer de qualquer jeito. Tudo que eu comecei a fazer na minha vida, eu sempre quis fazer com a máxima excelência que eu tivesse ou que eu pudesse, né? Então eu gostaria de deixar isso no ar, assim, né? Ninguém deveria fazer a mesma coisa com a vida toda. Esse incômodo. Muito bom, gostei. E no curto prazo, eu que sou um cara que me preocupo tanto com esse lance das pessoas, da atitude, eu colocaria um desafio para todos de fazer uma autoanálise até o final da semana. Uma autorreflexão, uma auditoria. De qual é a importância de você como pessoa no que você faz. Tá? Muito então, legal. assim, não interessa, eu sou CEO de uma empresa, eu sou o atendente do telemarketing, não interessa, mas faça uma análise de qual é a importância de você como pessoa e as suas atitudes e etc. para o que você faz. Eu tenho certeza que muita gente vai enxergar que o peso é enorme. Assim, nós fazemos toda a diferença. E depois o que a gente vai fazer com a nossa vida depende da gente, né? Então eu sempre digo,
faça o que você faz bem feito, faça com amor. A gente usa um hashtag no Instagram que é quem faz com amor faz melhor, e é verdade, né? Que legal. Então o desafio é esse, faça com amor, porque aí você consegue ser essa pessoa que transmite, que sorri, que faz com prazer. E isso vibra diferente. E isso contagia as pessoas. Maravilha. Marco Costa, muito obrigado. Que prazer falar sobre esse tema, aprender tanto com você. Obrigadão. Prazer foi todo meu. Miguel, obrigado mais uma vez pelo convite. Fiquei muito, muito feliz. Primeiro de te rever, depois de tanto tempo. É verdade. Só acompanhando nas mídias sociais, né? Mas foi um prazer participar e um projeto de sucesso. Eu fiquei honrado de poder estar aqui dando a minha contribuição. Obrigado mesmo. Muito legal.